Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal do YouTube, aqui no Instagram, no Centro de Excelência Missionária, pelo Facebook, Centro de Excelência Missionária, e no meu canal aqui no YouTube, Pastor Ronaldo de Souza, nessa série de mensagens que nós iniciamos, né, esse mês de fevereiro, sobre maldição hereditária. Será que ela existe? E hoje, quinta-feira, nessa terceira parte, ou nesse terceiro episódio, eu quero poder enfatizar para vocês aí, né, aprofundar mais a respeito dessa conversa, que é tão, né, para alguns chega até a arrepiar. Então, mas antes, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal no YouTube, né? Mês que vem, mês de março, eu vou lançar uma série de mensagens sobre dinheiro, né, dízimo, oferta, primícia, restituição financeira. Vai ser um tema muito bom, mas agora em fevereiro, né, essa é a terceira parte. Semana que vem eu encerro essa série de mensagens sobre maldições hereditárias. E então março eu vou falar sobre finanças na Bíblia, né, dízimo, o que a Bíblia diz sobre restituição, primícia, remissão de tempo, remissão financeira, restituição, né, pagar as contas. E lá no mês de abril eu vou estar falando sobre a homossexualidade, né, o conceito, a prática, a tendência da homossexualidade, desse mundo, né, homossexual, que causa assim estranheza. Tem, né, eu viajo por aí pelo Brasil afora, e inclusive o SEM tem uma das escolas que trata com esse tipo de situação, né, com essas questões. Então, recapitulando, hoje, agora em fevereiro, termino Maldições Hereditárias, março eu vou falar sobre finanças, e lá em abril, né, sobre os conceitos, o que a Bíblia fala sobre a homossexualidade. Enquanto isso, seja bem-vindo ao terceiro episódio de Maldições Hereditárias. Nos segue aqui no Instagram, Centro de Excelência Missionária, Facebook, Centro de Excelência Missionária, e no meu canal no YouTube. Se inscreva, deixa seu comentário, seu palpite. Muitas pessoas me procuraram essa semana, né, questionando como que funciona, como que não funciona, e nós vamos descer um pouco mais, vamos cavar um pouco mais nesse buraco aí, para entender o que a Bíblia fala sobre esse ponto de maldições hereditárias, beleza? Então hoje, no terceiro episódio, eu quero relatar um pouco sobre a história aí de Davi, também o ponto de Salomão, né, um trauma que isso causou em Salomão também. E muitos questionaram para mim: pastor, mas o senhor está falando só do Antigo Testamento, Jesus morreu na cruz, a graça restaurou tudo, não tem isso lá no Novo Testamento não. Será que não? Vamos saber se lá no Novo Testamento, será que Jesus não fala desse estranho tudo, né? Então vamos lá, pessoal, veja só, no último episódio eu relatei o princípio dos patriarcas na fé, a respeito de Sara, Isaac e Rebeca, Raquel. Estabeleci o conceito ali bíblico dentro do princípio de que Deus realmente visita, né, a maldição dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. E esse agora eu vou assim dar uma sequência, e eu finalizei dizendo a respeito da história de Davi, o estrago de Davi antes do adultério e depois do adultério. Então, a Bíblia relata, né, em 2 Samuel capítulo 11, sobre a queda de Davi. Inclusive, eu vou colocar aqui para vocês, veja só, no finalzinho do vídeo, eu vou colocar aqui como que isso assim, um pouco, uma pitadinha de crítica não, né, deixar vocês mais apimentados a respeito de que a intercessão de Abraão lá na destruição de Sodoma e Gomorra causou, né, os pontos que fez Davi adulterar. Mas isso eu vou falar no finalzinho do vídeo, deixar ser bem curioso. Então vamos lá, maldições hereditárias. Então, o comportamento de Davi, alguns teólogos até insistem em dizer que Davi foi bastardo, né, pelo que ele, nos salmos que ele relata, né, em pecado concebeu minha mãe, por ele estar afastado lá no campo cuidando das ovelhas do pai, quando Samuel vai ungí-lo. Mas isso não é a base agora, até porque a bastardia é um assunto que eu vou abordar no último episódio. Porém, quando Davi adultera com Betseba, você vai perceber um ponto assim bem
no mínimo curioso a respeito da história de Davi, porque eu tenho Davi antes do adultério e depois do adultério, o comportamento dele antes de fazer essa bobagem e depois. E a Bíblia assim, põe muito peso de condenação a respeito do adultério. O adultério é um dos pecados, eu posso colocar assim, que causa muita destruição a médio e longo prazo. Adulterar, pessoal, não é só fechar a ficha, tá tudo certo e toca. Tem muitas consequências que ferem gerações. E você vai observar que Davi, quando adulterou, ele assassinou Urias, ele escondeu, né, o processo por um tempo. E eu imagino assim que quando Natan, né, o confrontou publicamente, Natan, a criança já tinha nascido. Assim, alguns dizem, pela Bíblia, a gente começa a ver alguns detalhezinhos. Essa criança já tinha por volta ali de 2, 3 meses, um ano, né? Um ano depois, 2, 3 meses. Porém, quando Davi confessa, a morte se estabelece. A espada, né? Natan diz, a espada não se apartará da sua casa. O que é isso, né? Será que a consequência, será que o pecado de Davi não devia ter parado nele? Mas olha o estrago das consequências das escolhas que nós pais fazemos ou você faz. Você vê, Davi, após o adultério, a criança morreu, né? Ele negociou o trono. Então, primeiro ponto, a criança morreu. Segundo, o filho dele deu um golpe nele. E eu entendo que se Davi ficasse para encarar Absalão, ele morreria. Davi foge, deixa o palácio e foge. Ele foi traído pelos um dos seus generais, alguns sacerdotes se viraram contra ele. Ele teve que negociar, a Bíblia fala que Davi consolou Betseba através de uma negociação. Como que você sabe disso, pastor? Porque quando Adonias vai reinar, Betseba requer isso, né? Você me prometeu que quem ia reinar ia ser meu filho Salomão. Salomão vem como consolo, né, da perda do primeiro filho. Betseba é estilizada no palácio. Depois do adultério de Davi, olha como a maldição se estabelece, olha como as escolhas as consequências das nossas escolhas se estabelecem geracionalmente. Então, a família de Davi virou um caos. Então nós temos, com o adultério de Davi, nós temos a morte de uma criança, nós temos a negociação do trono, nós temos um golpe de estado de Absalão, uma rebelião de Adonias, nós temos o estupro de Tamar, o assassinato de Aminon, nós temos a traição de Joabe, né, como seu chefe da guarda, nós temos depois o assassinato de Absalão, nós temos o processo de suicídio de Aitofel. Você percebe o tamanho do estrago que uma tarde de prazer de Davi trouxe o adultério. O adultério, ele vai estabelecer uma perseguição geracional do pecado correspondente, ele vai expor os filhos a abusos sexuais da natureza correspondente, ele vai expor a esposa ou o esposo, né, a pessoa traída, a estar sendo assediado e forçado, no sentido de procurado para trair também, vai endemonizar o casamento, perturbar as emoções do casal, matar as finanças, porque um adultério, quando você casa, né, até que a morte o separe, o conceito é a morte natural. Mas quando você coloca outra pessoa, você mata o teu parceiro, você traz o processo da morte. Isso se estabelece. Rapaz, o adultério, pessoal, é um estrago horroroso. Você vai ver o caso, como isso estabeleceu, e depois você vai ver isso lá na história de Salomão, como Salomão foi promíscuo, se envolveu com muitas mulheres, se corrompeu com muitas mulheres. Você vai ver a linhagem dos reis, da linhagem do trono de Davi, como se corromperam, né? Teve reis muito maldosos, perversos, como reis piedosos, e tudo isso partindo do princípio de que um pai, né, uma pessoa fez uma escolha e esses adultérios se estabelecem. E aí você vai perceber em Mateus capítulo 1, se me fala de memória, do 17 ao 19, fala que Deus assim leva até 14 gerações, pessoal, para arrumar uma bagunça feita da escolha de uma pessoa. Será que isso não pode chamar atenção? Será que Deus não tá? Deus podia ter escondido tudo isso da Bíblia. Deus poderia ter, não, Deus, esconde isso aí, não conta não para os crentes, senão os crentes vão achar que eu sou maldoso. Mas Deus corrige, Deus corrigiu Davi, foi doloroso, ele foi expulso, ele
Aquilo que Davi se esforçou tanto para esconder, que foi o adultério, o filho dele fez na praça pública com as 10 mulheres que ficaram no palácio, estuprou essas meninas. Então isso é consequência da escolha dos pais. E é interessante você analisar, você fazer essa percepção geracional. Você vai observar também que tem o conceito da bênção também, né? Sabe o conceito da bênção? A gente fala muito de maldição, mas esquece que Deus também é um Deus abençoador, faço beneficência até 1000 gerações. Agora, voltando um pouco na história, você vai ver lá em Josué capítulo 2, sobre a história de Raabe, depois lá em Josué 6, quando Raabe é resgatada, a prostituta, né, a pejorada pela família, lá em Jericó. Raabe, ela entra na linhagem do Messias em Mateus 1, tanto é que quando você vai ler Mateus capítulo 1, você vai ver que tem 5 mulheres ali. Quais são essas 5 mulheres, pastor? São, entra Raabe, Betseba, Ruth, né? Que dizer de Ruth? Ruth, Tamar e Maria, 5 mulheres que Mateus coloca na genealogia de Jesus. E se você for estudar a história dessas 5 mulheres, você vai observar tragédias. Deus também é um Deus geracional de bênçãos, faço beneficência até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então quando você começa a fazer um mapeamento geracional, quando você começa a observar a graciosidade da misericórdia de Deus na vida de Raabe, Raabe vai bater, ela se casa com um daqueles meninos, não sabemos se é um daqueles dois que foram lá se esconder no seu prostíbulo, mas ela se casa, na linhagem vem Boaz. Boaz é o remidor de Ruth. Você vê que Boaz ele tinha esse caráter estabelecido, né? A Raabe foi resgatada, foi sarada, resgatada pelo sangue de Jesus. E Jesus pode sim estabelecer, né, uma cura, né, das nossas feridas, uma cura emocional. Ele estabelece assim esse nivelamento da nossa história, enfrentar o nosso passado com responsabilidade. Depois de Boaz vem Ruth, Ruth vem Obed, né? Depois vem Jessé, vem Davi. Perceba como isso também se estabelece de uma maneira geracional, a escolha de uma pessoa para o bem, como isso reverbera por gerações. Um outro detalhe curioso sobre as maldições hereditárias, talvez que você passa despercebido, é o conceito de você viver o processo de conserto. Né? Um exemplo, o seu pai pecou, então eu sou responsável. Não, você vai receber essa carga de consequência. Mas existe uma porcentagem de 30% geracional de herança que corre no meu sangue, que é as escolhas que os meus pais fizeram. Né? Você não escolheu a cor dos seus olhos, você não escolheu a cor da sua pele, você não escolheu a família que você nasceu, isso foi Deus que fez. Então 30% de toda das nossas heranças, vamos colocar assim, está correndo nas suas veias, mas 70% da carga geracional está atribuída à responsabilidade, às suas escolhas. Né? Perceba que as escolhas de Salomão foram fundamentais para que toda a sua linhagem se estabelecesse. A postura de Eli, eu já falei disso, Eli, lá o sacerdote Eli, ele corrigia os seus filhos, mas não disciplinava, tanto que a geração de Eli sacerdotal foi findada. Que tristeza isso. Né? E geralmente, quando uma geração está fadada ao fim, não ter mais ninguém que a siga, é muito sangue derramado, muitas injustiças praticadas, e Deus deu essa condenação a Eli. Né? Todos os homens que chegarem à idade varonil morrerão. Você vai ver isso lá em 1 Samuel, se não estiver enganado aí, versos 4 e 5. Que tristeza nós fechamos os olhos para esses fatores. Uma das escolas do SEM que eu rodo, que o SEM roda pelo país, em presencial e online, é o SEM 1. E no SEM 1, que já começou, inclusive já tem uma turma rodando, o SEM 1 ele trabalha um pouco essa maturidade de você sondar a tua história. Então, Eli não se posicionou em algumas questões, Deus deu uma condenação, lembra, pais e filhos? Então qual foi a bronca de Deus com Eli? Não corrigir os filhos. Mas Salomão, ele escreveu um texto em Provérbios 30, verso 11 ao 14, que ele destaca esse conceito geracional. Quando uma geração
quando uma geração ela não se ela fere o princípio estabelecido por Deus, porque princípio, pessoal, não é regra que pode ser mudada ou acrescentada. Princípio é um valor espiritual imutável. Salomão escreve em Provérbios 30, versos 11 ao 14, se você tiver aí com sua Bíblia, ou quiser ler aí na sua Bíblia, você vai observar que Salomão diz assim: há uma geração, vou abrir aqui na minha, deixa eu pegar aqui, Provérbios 30, do versos 11 ao 14, tá aqui. Salomão escreve, verso 11: há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Então, vamos entender que você é essa primeira geração. Vou pegar a minha vida, a minha geração, eu desonro os meus pais. Meu pai já faleceu, tem muitos anos, mas a minha mãe ainda está viva. Eu desonro minha mãe. Não, e o conceito de desonra não tem nada a ver com obediência. Preste bem atenção, obediência é condicional, desonra é incondicional. Então, eu desonro ela, né? E aí, um exemplo de desonra clássica, né? A mãe sai de casa, deixa você em casa, você pega e traz para dentro de casa, namoradinho ou namoradinho, isso é desonra. Mesmo, não importa a idade que você tem, é desonra. Então, se eu não corrijo esse princípio, eu vou gerar isso nos meus filhos, esse conceito de que pode fazer isso, não há problema nenhum, porque eu não fui corrigido, eu não fui confrontado. Pode fazer. Então, se eu faço isso, aí quando a Rafaela tiver a idade ali das paixões, dos namoros, não, pode trazer, não há problema algum. Isso vai gerar na segunda geração uma desonra maior, com ênfase, que ele diz assim: então, se a primeira geração não é corrigida, a segunda geração, verso 12, é uma geração que são puras aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Essa próxima geração, a geração dos meus filhos, são soberbos, orgulhosos, altivos, incorrigíveis. Você consegue perceber alguma semelhança? Né? Se essa segunda geração não é corrigida, a terceira geração, que é o verso 13, diz assim: é uma geração que os olhos são altivos e levantadas suas pálpebras. A terceira geração ela não tem um coração ensinável. Tudo é relativo. A sua verdade não é a minha. Dane-se você, eu que sei. Sabe? Altivo. É uma geração maldosa, uma geração incorrigível, a terceira geração, os meus netos. E aí a quarta geração vai enfatizar toda essa carga, que diz assim: uma geração cujos dentes são espadas, os queixais são facas, para consumir os aflitos na terra e os necessitados entre os homens. Curiosamente, quando a primeira geração desonra os pais, o princípio da honra, Êxodo 20, verso 12, a segunda geração vai enfatizar essa primeira com uma ênfase maior, a terceira geração vai enfatizar essas duas gerações para trás com uma ênfase maior, e a quarta geração mata, derrama sangue, irada, rebelde, violenta. E aí chegamos nesse patamar onde a igreja hoje não consegue mais dar resposta. E aí, quando nós falamos que precisa haver uma cura geracional, precisa estabelecer os princípios geracionais, precisa estabelecer os concertos entre gerações, os pastores dizem: não, está tudo na cruz, está tudo resolvido. Está mesmo? Olha para você, olha para a sua igreja, olha para o seu ministério, olha para os seus filhos, né? Outro dia eu atendendo um rapaz, ele me procurou e disse assim para mim: pastor, eu preciso de ajuda. Nós estávamos conversando, ele estava namorando uma moça já, e um rapaz, eu estou falando de 28 anos, e morava com a mãe, o pai já tinha falecido, e ele disse que a mãe viajava e deixava ele cuidando da casa, e nesse de cuidar da casa ele trouxe a noiva, a namorada, não lembro, para ficar lá, e foi assim várias noites. E aí eu disse: como que você faz um negócio desse? Você não tem 12 anos. E a menina também não tinha 15 anos. Vocês são dois adultos que já vinham de relacionamentos quebrados. E eu falei: rapaz, você desonrou a sua mãe. Ele disse: não, nunca desonrei minha mãe. Eu falei: como não? Tua mãe confia a casa nas suas mãos e você, na primeira oportunidade, transforma a sua casa num motel. Tá certo isso? Isso não é uma desonra? Então, nós estamos vivendo esses tempos difíceis. Então, uma escolha minha hoje pode, se eu não corrigir essa geração, se o coração dos pais aos filhos não forem estabelecidos um conserto, se a igreja não estabelecer esse conserto, se a igreja, os ministros, pais, né, eu não vou nem entrar muito na questão de você tem que ser crente, mas se os pais não estabelecerem um limite
limites que o próprio Deus estabelece moralmente, de caráter. As gerações futuras, essa fatura vai chegar e todos os sistemas de valores morais, psicológicos, espirituais, sociais, vão ser cobrados e essa geração não vai saber, porque é o que nós estamos vivendo hoje. Existe uma geração vindo para as igrejas que é onde elas querem respostas e a igreja não sabe dar. E isso faz valer o que lá Jesus disse. Quando você vai estudar a genealogia de Jesus, você vai ver que essas pessoas estavam na genealogia de Jesus em Mateus 1 e Lucas, se me fala a memória, 3. Você vai perceber que no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, Jesus ele se compromete em estabelecer esses valores. Jesus é o que coloca cada um no seu lugar, né? Quando tem aquela passagem onde Jesus está lá no Monte das Transfigurações, com Pedro e João, e eles querem fazer a barraca lá naquela glória. Quando eles descem do monte, aos pés do monte, os discípulos estão guerreando com um menino endemoniado. O clamor do pai a Jesus Pai, Jesus ajuda meu filho. E Jesus dá aquela fala que todos conhecem, né? Tem demônios que não saem senão com jejum e oração. Mas quando Jesus cura aquele menino, estabelece a cura naquele menino, ele devolve esse menino para o pai. Alguma coisa não estava certa na família. Quando você vai estabelecer a cura do filho de Jairo, quando Jesus chama a Pedro, Tiago, João, Jairo e a mulher dele, e levanta a menina, Talita cumi, a ti te digo, levanta, ele devolve para os pais, ele não manda ir para a igreja, nem fazer escola bíblica, ele fala, resolve aqui primeiro, depois a gente vai. Será que isso não é de chamar a atenção? Será que Jesus não entendia? Será que Jesus fechou os olhos para tudo isso e dizendo que não existe mais isso? Será que Jesus assim não estabeleceu alguns valores enfatizando quando ele ensina os fariseus, dizendo até essas pedras podem ser discípulos de Abraão? E o que dizer lá em Mateus, na crucificação? Eu quero deixar esse aqui para finalizar. Você que gosta de, entende que não, está tudo na graça, está tudo sob controle, está tudo certo, né? Jesus me amou e me resgatou. Eu estou sendo um pouquinho sarcástico, mas quando Jesus está sendo julgado lá por Pilatos, e você vai ver o processo de julgamento de Jesus, houve todo aquele conceito, mas quando Jesus está diante de Pilatos, né, lá em Mateus, está aqui, né, Mateus, quero encerrar com essa passagem, Mateus 27, verso 24, diz assim, vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo dizendo, estou livre do sangue desse justo. Fique o caso convosco. Olha o que os fariseus disseram. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás por haver açoitado Jesus e o entregou para ser crucificado. Olha o que os fariseus disseram, caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Já estão falando lá na época de Jesus na Galileia, 2020 anos atrás, né, esse período todo para trás. Quando vocês vê a história dos judeus, será que não tem um processo aí geracional? Será que não tem, de repente, as palavras dos pais dessa geração lá em tempo de Jesus não foi estabelecida? É bom nós pensarmos um pouco nisso. E Jesus também disse aos fariseus, não pense que o sangue sobre vocês não será cobrado desde Abel o justo até o profeta que vocês mataram no templo. Pense nisso, né? Então eu quero encerrar essa terceira fase, esse terceiro episódio com isso. As nossas escolhas vão fazer sombra nas escolhas dos nossos filhos. No conceito geracional, se uma geração erra, as gerações futuras vão enfatizar isso se ninguém entrar nessa brecha. Jesus estabeleceu lá no Novo Testamento que sim, esse sangue é cobrado. E os próprios fariseus falaram, caia sobre nós e os nossos filhos. O que foi tudo isso? O que é esse, podemos dizer, né, esse caos que foi o holocausto, a guerra, a perseguição aos judeus? Será que isso não tem alguma coisa a ver? Tá bom? Vamos falar disso no último episódio. No último episódio eu vou traçar essa linha de conserto, desde o papel de Lúcifer, o papel de Deus, o
papel de Jesus, o nosso papel e como sair dessa bagunça, como estabelecer isso. Dá para fazer, pode ficar tranquilo que dá para fazer. A cruz resolve tudo, mas eu tenho que ser responsável. Valeu, pessoal, a gente se vê quinta-feira que vem. Deus abençoe.